na primeira carta de Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, primeira carta do apóstolo Pedro, faremos a leitura do versículo 1 até o 5, mas o sermão será no versículo 1 e 2. À noite, se Deus permitir, vamos pregar do 3 ao 5. Mesmo assentados, mas com bastante atenção e reverência, por se tratar da leitura da palavra de Deus. E a palavra de Deus, de forma inerrante e autoritativa, nos diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que foi lida nessa manhã mais de uma vez. Muito obrigado, ó Deus, porque agora nós temos a oportunidade de sermos exortados graciosamente pela palavra que será pregada, e que nós possamos nessa manhã, Senhor, sermos rendidos à Tua voz, que a Tua palavra, Santo Deus, possa desfazer toda a incredulidade que possa haver no nosso meio, que a Tua palavra, Deus, possa dissipar toda a impiedade que possa haver no nosso meio, que o Senhor Deus possa aplicar essa palavra em nossos corações, que o Senhor Deus possa usar a minha instrumentalidade para que nessa manhã a Tua igreja seja edificada pela Tua poderosa palavra. Que o Senhor assim nos ajude, ó Deus, que ao ouvirmos a Tua voz, nós no mínimo saiamos daqui com a vontade de sermos mais santos, de estarmos mais em Tua presença. E que nessa manhã, Santo Deus, o Senhor abençoe aos homens, às mulheres, aos jovens e às crianças que permanecem para ouvir a voz do Senhor. E por elas eu rogo de maneira especial, porque ela tem uma inquietação natural, Senhor, mas que sabemos que a Tua palavra ela é poderosa para alcançá-las e salvá-las. E assim que o Senhor Deus, ó Pai, possa transformar a vida de todos através do Evangelho nesta manhã. E assim, Deus, eu peço que o Senhor abençoe tanto a esse que fala, como a todos que escutam. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Irmãos, se tem algo de certo em nossas vidas é que em algum momento nós vamos nos deparar com o sofrimento, ou seu, ou de alguém próximo a você. Não tem como você escapar disso. Uma hora ou outra, o sofrimento pode bater na sua porta, pode encontrar a sua vida. Até mesmo as nossas crianças, né, nossos filhos, nós que somos pais, faríamos tudo para não ver os nossos filhos sofrendo, não é verdade? Tudo que um pai puder fazer para que o filho não sofra, ele acaba fazendo, mas ele não consegue. Porque os nossos filhos nascem e eles já começam a sofrer. Porque por mais que você use o
Colicalme, Coliquides, os nossos bebezinhos sentem cólicas e eles sofrem. Os nossos filhos sofrem quando nós negamos as coisas a eles. Às vezes porque não podemos dar, ou porque muitas vezes nós temos que dizer não para as crianças. E eles sofrem com isso. Eles choram, eles caem, eles se machucam. Então, irmãos, o que não falta no meio da vida do povo de Deus é sofrimento, é problemas, lutas de todas as formas. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Porque os sofrimentos, eles são consequências da queda. Então, desde que os nossos primeiros pais morreram, ou desde que eles pecaram, o sofrimento entrou no mundo. E ele tem afligido tanto os ímpios, como também o povo de Deus. Todas as pessoas podem passar por sofrimento. Mas o que dizer para alguém que está sofrendo? O que você falaria para alguém que está passando por alguma luta, por alguma aflição na sua vida? Seja um luto, seja um desemprego, seja um problema familiar, seja um pecado que está assolando a sua vida, e aquilo tem trazido sofrimento. O que você diria para uma pessoa que sofre, né? Será que você teria a mesma percepção de Pedro, que escreve uma carta aonde a igreja, os irmãos que recebem essa carta estão no contexto de muito sofrimento, de muita luta? E Pedro começa a carta falando sobre eleição. Será que nós, como povo de Deus, que precisamos muitas vezes aconselhar uns aos outros, precisamos muitas vezes levar consolo àqueles que sofrem, será que se nós fôssemos escrever alguma coisa para uma pessoa que está passando por uma luta, por uma dificuldade, nós começaríamos a falar de eleição? Mas o apóstolo Pedro faz isso. Ele escreve uma carta para irmãos que estão passando por dificuldades, e o apóstolo Pedro, ele começa a falar para aqueles irmãos, justamente, que eles são eleitos, que eles foram eleitos. É assim que Pedro começa a sua carta, a qual ele vai tratar de muitos assuntos, mas o ponto principal dessa carta é levar consolo e esperança para a igreja que está sofrendo, que está passando por lutas naquele contexto. Assim como nós também, que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, também muitas vezes passamos por bastantes dificuldades. E a verdade, irmãos, que vai nos saltar aos olhos dessa perícope, ou dessa porção da palavra de Deus, de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, é que a doutrina da eleição como um consolo para os que sofrem. Sim, a doutrina da eleição, né, que muitas vezes é tão rejeitada pelos próprios crentes, que alguns até dizem assim, não, essa é uma doutrina que não deve ser ensinada, que não deve ser exposta na igreja, porque é muito complicado. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vê diferente. Isso é uma doutrina que pode consolar aqueles que sofrem. E é por isso que ele começa a sua carta exatamente dessa forma, expondo essa doutrina para uma igreja que enfrenta lutas como nós também podemos enfrentar. Porque não existe essa questão de pare de sofrer, né? Como muitas igrejas têm como um slogan, né? Venha para a igreja e pare de sofrer. Na quarta-feira o pastor Milton citou aqui as organizações tabajaras, né? Que eu me lembro bem. E o slogan da organização tabajara era: seus problemas se acabaram, né? Então muitas igrejas têm ensinado isso: venha para a igreja e todos os seus problemas estão resolvidos. Isso não é bíblico, irmãos. Crente passa por lutas, e é necessário muitas vezes que nós passemos essas lutas para que nós possamos saber quem é o nosso Deus e como Ele nos sustenta.
E nesse texto, irmão, nós vamos ver ele dividido em 3 pontos. No verso de número 1, o versículo de número 1, nós vamos ver que a eleição pode nos consolar porque ela é incondicional e ela vem do amor de Deus. No versículo 2, parte A, nós vemos que a eleição pode nos trazer consolo porque ela vem do conhecimento de Deus. E no versículo 2, parte B, nós veremos que a eleição pode nos consolar porque ela nos separa de um mundo pecaminoso. Ela é incondicional, ela vem do conhecimento de Deus e ela nos traz a separação de um mundo caído. O apóstolo Pedro, irmãos, começa a carta dizendo assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. É o prefácio da carta. É o Pedro que escreve essa carta. O mesmo Pedro que foi chamado por Jesus Cristo, lá no capítulo 4 de Mateus. Abra lá sua Bíblia. Nós vamos passar por alguns textos. Mateus, capítulo 4. Verso 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Esse mesmo Pedro, que era um pescador, é o mesmo Pedro que escreve essa carta. Ele é chamado por Cristo, né? E ele não era qualquer um, irmãos. Um pescador, na época, ele era um empresário. Ele era uma profissão de muito valor. Mas quando ele é chamado por Cristo, ele abandona tudo e vai virar pescador de homens. É o mesmo Pedro que lá no capítulo 16, ele faz uma declaração extraordinária. Quando Jesus pergunta: quem estão dizendo que eu sou? E Pedro diz que tu és o Filho de Deus vivo. E Jesus faz Jesus, ele diz que Pedro, que não foi carne nem sangue que revelou isso a ele, mas foi o próprio Deus. Então esse é o Pedro. Pedro corajoso, um Pedro que fala a verdade, mas um Pedro que também tem altos e baixos, né? Nós sabemos que lá no livro de João está relatado que ele negou a Cristo 3 vezes. E não foi diante de um soldado com uma espada, mas diante de uma criada. Uma menina pergunta: mas você não andava com ele? Não, eu nunca o vi. Eu nunca o vi. Esse é o Pedro que escreve essa carta, que é chamado por Cristo para isso. E depois é aquele que Cristo o chama para apacentar as suas ovelhas. E ele morre martirizado, defendendo o nome desse Cristo, porque ele é transformado, ele é convertido pelo Evangelho. Diz a tradição que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, né? O meu professor de História da Igreja dizia que não tem nenhum documento que comprove que realmente ele foi crucificado de cabeça para baixo. Mas ele foi martirizado. Ou de cabeça para baixo, ou de cabeça para cima, ele morre pelo nome do Senhor Jesus Cristo, defendendo o nome do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente esse Pedro, irmão, que nós vemos aqui. Um homem douto, mas que capacitado pelo Espírito Santo de Deus, escreve uma carta de forma magistral. E ele começa dizendo que ele é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele se apresenta como um apóstolo de Jesus Cristo, um enviado por Jesus. Apóstolo é algo que não existe mais, os irmãos sabem disso. Não existe mais apóstolo, ninguém é mais apostolado. Apóstolo teve 12 apóstolos, e Paulo que diz que é um nascido fora de tempo, né?
porque ele viu Jesus ressurreto quando ele estava indo prender os crentes lá de Damasco. Então Jesus surge diante de Paulo. Então Paulo viu Jesus e ele é apostolado pelo próprio Cristo, assim como Pedro. Mas hoje, nos nossos dias, nós não temos mais apóstolos. Como diz um certo pregador da nossa igreja, apóstolo bom é apóstolo morto. Não que a gente vai sair matando os falsos apóstolos, mas é que todos os apóstolos morreram. Então, apóstolo bom é apóstolo morto, é Pedro, é Paulo, todos os apóstolos que viram Jesus e também participaram da realização de milagres. Então, esse Pedro, irmãos, que é apóstolo de Jesus Cristo, sim, ele se apresenta dessa forma na carta. Ele escreve aos eleitos. Aos eleitos. A palavra eleitos aqui, ela vem da junção de duas palavras. Uma preposição ek, que quer dizer para fora, e o particípio do verbo kaleo, lectos. Então fica ekleptos, que quer dizer chamados para fora. Ele escreve essa carta para aqueles que foram chamados para fora de um mundo caído, que não faz mais parte desse mundo pecaminoso, mas fazem parte agora do povo de Deus. Foram chamados. E não são chamados, irmãos, porque Deus viu algo de bom neles. Não. Simplesmente porque Deus os amou. E você, para ser crente, você tem que ser eleito por Deus. A eleição, de fato, é a causa da nossa salvação. Mas os irmãos sabem que muitas igrejas, muitos crentes, muitas denominações rejeitam essa doutrina bíblica, dessa eleição incondicional, a qual só são salvos aqueles que são eleitos. E talvez alguém possa dizer, mas pastor, isso aí é calvinismo, Essa questão de falar de eleição, de que só vão ser salvos aqueles que Deus elegeu, seja um calvinismo extremo, Mas não, irmãos. O problema é que Calvino, ele era paulino. O problema é que Calvino, ele era petrino. Ele aderia às doutrinas apostólicas. E o ponto da eleição, e por isso ela pode nos trazer consolo, irmãos, é que ela vem do amor de Deus. É o amor incondicional de Deus que leva ele a nos eleger em todas as épocas. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. A partir do verso 6, o Senhor falando ao seu povo diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Não é porque vocês são os maiores, não é porque vocês são os melhores. Havia muitos povos melhores do que o povo de Israel, mas o Senhor os escolheu porque o Senhor os amava. É por isso que o Senhor escolheu aquele povo. É por isso que o Senhor escolheu você nessa manhã para fazer parte da sua igreja. Porque o Senhor vos amou.
Mas alguém pode dizer assim: mas como é que Deus nos ama se a gente ainda sofre tanto? Que amor é esse de Deus? Que amor é esse que Ele nos oferece, que a gente ainda continua passando pelo sofrimento? Isso foi um questionamento do povo de Deus, lá em Malaquias capítulo 1. Abra sua Bíblia também lá. No último livro da Antiga Aliança. Malaquias capítulo 1. A partir do verso 2, é um diálogo entre Deus e o povo. Sabemos que o livro de Malaquias é uma sentença do Senhor contra o seu próprio povo. E o Senhor diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Veja que o povo pergunta a Deus, quando Deus diz que os ama, em que o Senhor tem nos amado? Por quê? Porque a nação estava passando por lutas, havia dificuldade financeira, havia inimigos cercando, havia muito pecado, havia sofrimento, e aí o povo questiona a Deus: como é que Deus nos ama dessa forma? Vocês pensam que a teologia da prosperidade nasceu hoje? Sempre teve no meio do povo de Deus. Mas qual é a resposta do Senhor? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. A prova do meu amor por vocês não são as coisas que vocês têm. A prova do meu amor por vocês não é a situação que vocês passam. Porque os ímpios prosperam também. Muitas vezes a gente cai na síndrome de Asaf, do Salmo 73. Que olhando a prosperidade do ímpio, os seus pés quase resvalaram. E os ímpios prosperam. Os ímpios passam por tempo de paz, calmaria ou uma suposta paz. Mas os ímpios não têm salvação. Eles estão engordando como animais para o abatedouro. O máximo que eles vão experimentar do céu é isso aqui. Esse mundo caído. E nós não podemos, irmãos, entender o amor de Deus pelas coisas que nós temos ou pelas situações que nós passamos. E nós precisamos compreender que as duas coisas não se excluem, o amor de Deus e o sofrimento. Não são excludentes. Abra sua Bíblia em João capítulo 11. Ali o texto que fala de Lázaro. Verso 2, diz assim: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Verso 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Veja, enfermidade, mesmo Jesus o amando. Não se exclui. E o verso 14 diz assim: então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Aí veja o versículo de número 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Veja, enfermidade causa sofrimento e o luto causa sofrimento. E mesmo Jesus amando essa família, eles passaram por isso. Porque os sofrimentos, irmãos, são consequências da queda. E tanto os crentes como os incrédulos sofrem. Mas nós temos o consolo.
que vem do alto. Nós temos o consolo que vem daquele que governa todas as coisas e que nos chamou para fazer parte do seu povo. Assim como nós vimos nos textos lá da Antiga Aliança, e alguém vai dizer, pastor, mas aí é na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, Deus, Ele escolheu um povo para Ele, uma nação. Mas na Nova Aliança, não. O Senhor oferece a salvação a todos. Não é justo Deus escolher pessoas hoje para a salvação ou não. Mas abra a sua Bíblia em Atos capítulo 13. Atos 13. Verso 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos ouviram. Haviam ali judeus, israelitas, ouvindo aquela pregação. E haviam gentios se regozijando com a palavra do Senhor. E creram todos aqueles que estavam destinados para aquilo, para crer. Porque o crer não vem de nós, vem do Senhor. A fé vem do Senhor. Nos é concedido ouvir o Evangelho e entender o Evangelho de forma salvífica. Lá em Mateus capítulo 13, quando o Senhor Jesus, Ele fala aquela parábola do semeador. E aí os seus discípulos vão lá e indagam ele, né? Senhor, por que falas em parábola? Ele diz, porque a vós é concedido entender, mas aqueles ali não. Porque o que tem será acrescentado, mas o que não tem, até o que tem será retirado. O que tem ouvidos para ouvir, aquele que é concedido o entendimento por graça, será acrescentado mais ainda, porque vai para a eternidade. Mas aquele que não tem ouvidos para ouvir, até o que tem um dia será retirado, que é o direito de ouvir o Evangelho. Porque sem entender o Evangelho de forma salvífica, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, vai para o inferno, e no inferno não tem mais pregação do Evangelho. Mas hoje não, todas as pessoas têm o direito de ouvir o Evangelho, mas apenas aqueles que estão destinados irão crer. Como sempre foi, tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança. Avance aí a sua página, vá para o capítulo 2, da primeira carta de Pedro, verso 9. Pedro escrevendo para a igreja da Nova Aliança, do primeiro século. Ele usa expressões da Antiga Aliança, se referindo à igreja da Nova Aliança. Vós, porém, sou raça eleita, raça chamada, sacerdócio real, nação santa. Veja, irmãos, que a nação de Deus não é o Israel lá do Oriente Médio, mas é a igreja, é o seu povo eleito. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o povo de Deus. Vocês são a nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós precisamos lembrar disso, irmãos, no meio das nossas lutas, dos nossos sofrimentos. Que nós somos forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, Espírito Santo, Vitória, Serra. Nós somos esse povo chamado, escolhido. Ele diz que vai escrever essa carta aos que são forasteiros da dispersão. A palavra dispersão, na língua original, é a palavra diáspora, né, que está sempre ligado
a Israel de forma política. Quando o povo de Deus está fora da nação, como quando o povo foi levado para a Babilônia, foi uma diáspora. Quando no ano 70, Roma invade Jerusalém, de forma providencial destrói o templo, e aí o povo de Deus se espalha. Nós vivemos uma diáspora, porque nós não somos mais desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo caído, nós pertencemos ao povo de Deus, ao povo eleito, chamado. O Evangelho nos alcançou pelo poder de Deus. Muitas vezes se fala em missões transculturais. Aí você quer ir lá para a África pregar o Evangelho, e se Deus chamou você para isso, vá. Mas nós precisamos entender, irmãos, que existe missão transcultural aqui em Vitória. Porque há pessoas que não fazem parte do povo de Deus, que não faz parte do povo eleito e que precisa ouvir o Evangelho, porque é através do Evangelho que essas pessoas serão chamadas das trevas para a sua maravilhosa luz. Que sem o poder do Evangelho não pode acontecer, aplicado pelo Espírito Santo em seus corações. E esse crescimento da igreja, irmãos, nós estamos na dependência do Senhor. Você veja que Pedro fala aqui na Ásia. O apóstolo Paulo, ele quis pregar na Ásia, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus queria que ele fosse pregar na Europa. Nós não sabemos quem, mas alguém pregou o Evangelho nessas regiões. E Pedro já escreve essa carta para animar esses irmãos que estão debaixo de um governo ímpio, talvez pensando que Deus também não os ama. E Pedro diz: olha, vocês são eleitos incondicionalmente, de forma incondicional. Deus não impôs nenhuma condição. Mas agora vocês são forasteiros nesse mundo caído. A palavra forasteiro poderia ter sido traduzida por alienígena. É isso que nós somos nesse mundo. Estrangeiros. Nossa pátria é celestial. Nosso povo é do céu. E nós fomos eleitos por esse Deus, irmãos. E todas as promessas da antiga aliança são para nós hoje. É por isso que Pedro os trata como o povo da... Existe um Deus que tem um povo, e com esse povo ele tem um pacto. É o nosso Deus. E por isso, no meio das lutas, nós temos que nos lembrar que nós somos eleitos. E nós fomos eleitos, irmãos, segundo a presciência de Deus. Eleitos segundo a presciência de Deus. E aí aqueles que são contrários a essa eleição, talvez digam assim: agora vai ficar melhor para quem é arminiano, porque vai falar da presciência. Deus apenas sabia, né? Essa palavra eleitos aí no versículo 2, no original não tem, né? Esse tradutor colocou para ligar a eleição com a presciência. Deus apenas previu que as pessoas iriam crer. Ele fez uma previsão, né? Uma presciência. De fato, Deus não escolheu. Deus apenas sabia quem iria crer. Deus apenas sabia que Jacó iria ser bonzinho. Se você já ouviu pregação em Gênesis, eu acho que o pastor Milton já pregou em Gênesis, você deve ter percebido como Jacó era bonzinho. Enganou o próprio pai, ainda usando
o nome de Deus para isso. Então não foi, essa questão de presciência aqui, não é previsão, é pré-conhecimento. Essa é a questão. Deus tem um pré-conhecimento de todas as coisas. E essa não é a causa da sua eleição, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. E essa questão do conhecimento, ele vem pelo seu decreto eterno. Não é que Deus apenas sabia. Ele decretou a nossa salvação pela eleição. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, o mesmo Pedro pregando. O mesmo Pedro, em Atos capítulo 2. Verso 23, Pedro falando sobre a morte de Cristo, ele diz assim: sendo este quem? Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Veja que Pedro usa a expressão presciência para falar da morte de Cristo. Agora eu pergunto, Deus apenas sabia que Cristo iria morrer na cruz? Ou ele decretou isso? Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Versículo 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntou nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então não entenda a presciência aqui como previsão. Entenda como pré-conhecimento ou pré-desígnio de Deus. Nós fomos eleitos pelo decreto de Deus, pela determinação de Deus em nossas vidas. Isso vem, irmãos, do amor do Senhor pela igreja. Exatamente esse o consolo que você entender que você foi eleito por Deus, essa doutrina traz para os nossos corações, é que tudo isso parte do amor de Deus por nós. De uma intimidade, de um conhecimento profundo que Deus tem desde toda a eternidade com o seu povo. Nós precisamos lembrar, irmãos, que nós lidamos com Deus que é atemporal, que não está preso ao tempo, que passado, presente e futuro para Ele acontece ao mesmo tempo. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 1, ele vai falar que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Abra também sua Bíblia lá, onde nós começamos a ver esse pré-conhecimento sendo algo do amor de Deus, da intimidade que Deus tem com cada um de nós desde toda a eternidade. Efésios capítulo 4 e verso 5. Efésios 1, verso 4 e 5. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Pelo um conhecimento prévio de Deus, pelo um desígnio prévio de Deus. Mas, pastor, ali no texto de Efésios não fica bem claro essa questão do pré-conhecimento, mas lá em Romanos capítulo 8 fica bem claro. Abre lá a sua Bíblia, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 28 e 29.
Romanos 8, 28. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Porquanto os que de antemão conheceu, diz o versículo 28, de antemão, ou seja, antes dos tempos, antes que tudo acontecesse, como diz Paulo lá aos Efésios, antes da fundação do mundo, de antemão ele nos conheceu. E o conhecimento aí, irmão, não é algo raso não, é algo profundo. Não é um conhecimento como eu conheço o pastor Milton, não. Aquele conhecimento ali é como eu conheço a minha esposa, com intimidade. É essa a expressão. É a mesma palavra usada lá em Mateus, quando diz assim: e José não conheceu Maria até que o menino nascesse. Ou seja, José não teve intimidade com Maria. É assim que Deus conhece você desde antes da fundação do mundo. Com intimidade. Te amando, e é por isso que Ele te escolhe, não porque você é merecedor de ser eleito, de ser escolhido, não. Nós não merecemos ser escolhidos por Deus, Ele simplesmente, de forma incondicional, Ele nos escolhe, segundo o seu pré-conhecimento, o seu pré-desígnio. Mas muitas vezes não é isso que a gente queria, né? A gente queria chegar no céu cheio de orgulho e ouvir de Deus: pastor Pierre, você foi um pastor tão bom, tão aplicado, suas obras foram tão maravilhosas que eu escolhi você para ir para o inferno, porque pelas obras você vai para o inferno. Não, é graça, meu irmão. Essa eleição, ela é uma doutrina rejeitada porque ela quebra o orgulho do homem. Ela quebra o nosso orgulho. Ela nos deixa como pedintes com a mão estendida. Me dê pela sua graça. E aí Deus, misericordiosamente, Ele nos dá. Não porque Ele apenas sabia, mas porque Ele predeterminou a nossa salvação, através dessa eleição bendita em nossas vidas. E também essa eleição, irmãos, ela nos traz consolo, porque ela é incondicional, porque ela vem do pré-conhecimento de Deus e porque ela nos separa desse mundo. Parte B diz assim: em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Santificação do Espírito. A palavra santo, os irmãos sabem que tanto no hebraico como no grego quer dizer separado. Nós fomos separados de um mundo caído, e santificação do Espírito. Santificação do Espírito. Os nossos símbolos de fé, eles dizem que a santificação é uma obra do Espírito Santo de Deus. Eles fazem uma distinção entre a justificação e a santificação. A justificação, eles dizem que é um ato da livre graça de Deus. Por quê? Porque foi realizada na cruz. Agora, quando eles falam da santificação, eles usam a palavra obra. É uma obra da livre graça de Deus, porque está sendo realizada. Nós, como crentes, estamos no processo de santificação.
Mas isso só é possível, irmãos, por causa do Espírito de Deus em nossas vidas. Nós não nos santificamos sozinhos. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo, ser batizados com o Espírito Santo, para termos uma novidade de vida. Porque veja, nós somos eleitos pelo pré-conhecimento de Deus em santificação do Espírito para obediência. Nós somos salvos para a obediência, nós fomos eleitos para a obediência. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque muitas vezes, quando nós estamos passando por problema, nós queremos nos refugiar no pecado. Muitas vezes, quando pessoas estão passando por lutas, elas vão se refugiar na pornografia. Muitas vezes, passando por um problema conjugal, vai se refugiar no adultério, na embriaguez. Mas no meio das lutas, irmão, nós precisamos lembrar que nós fomos eleitos para a santificação. Na unidade das Escrituras, o apóstolo Paulo disse que nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Somos forasteiros, vivemos em um mundo caído. Vivemos no meio de um povo pecaminoso. De um povo que odeia Deus e tudo aquilo que Deus ama. E aí nós somos esses alienígenas. Lá na sua faculdade, no meio dos seus colegas ímpios, dos seus professores socialistas, você deve ser visto como um alienígena. Crianças, no meio dos seus coleguinhas que não são crentes, vocês também devem ser esses alienígenas, viu? Diferenciados, notados em meio de uma nação ímpia. As pessoas devem olhar para as crianças da igreja e ver que elas são diferentes, que elas respeitam o papai e a mamãe, que elas não falam palavrões. Eu sei que as nossas crianças, muitas vezes, elas convivem com crianças que são ímpias e que falam coisas que não devem. Mas nós somos diferentes, irmãozinhos. Nós vivemos na contramão de um mundo caído, porque nós fomos salvos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo é que nos purifica. Nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, eleitos aí lavados pelo sangue de Cristo, nos purificando de todo o pecado. Lá na antiga aliança, muitos sacrifícios foram feitos de animais. O autor aos Hebreus diz que muitos sacrifícios de carneiros, ovelhas, touros, novilhas, eram feitos repetitivamente, porque eram ineficazes. Mas quando veio o Cordeiro perfeito, aquele que João Batista viu e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João é preciso quando ele usa essa expressão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque eles estavam acostumados com o sacrifício de cordeiros, mas que apenas eram sombras, mas que apenas apontava, e por isso o sacrifício era contínuo, e por isso o próprio sacerdote tinha que fazer sacrifício por ele mesmo, até que veio o sumo sacerdote, e ele mesmo foi o sacrifício que nos purifica. É por isso que nós batizamos os nossos filhos, aspergimos água sobre eles, sobre nós mesmos,
Porque nós fomos aspergidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purificou de todo o pecado. É por isso que você foi eleito para ser santo e irrepreensível em um mundo caído. E essa lavagem do sangue de Cristo, esse sacrifício que Cristo fez ali, na justificação, quando nossos pecados foram perdoados. Para mim, o versículo mais extraordinário da Bíblia é aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Cristo recebeu toda a carga de pecado sobre ele e nos purificou com o seu sangue. É só por isso que nós vamos participar daquela mesa. É só por isso que nós vamos nos aproximar da mesa da reconciliação, a qual nós vamos tomar parte do pão e do vinho, representando o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado por nós. E que bom que nessa igreja tem ceia todo domingo, né? Porque se o sermão não for bom, a ceia prega por nós. Ela ensina o Evangelho, aquilo que Cristo fez por nós. O Evangelho da graça que nos traz paz, que são multiplicadas em nossas vidas. O que Pedro escreve aqui, irmãos, é um resumo do que Paulo escreve lá em Efésios capítulo 1, do 3 ao 14, que nos traz esperança em meio de nossas muitas lutas. O último texto, abra sua Bíblia, em Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Veja que extraordinário que o apóstolo Paulo escreve aqui. Exatamente aquilo que Pedro fala na sua carta. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Que essa seja aquilo que está em nosso coração, irmãos. Que nós fomos chamados por Deus para sair desse mundo de trevas e ter o consolo do Senhor em nossas vidas. Se você se deparar com alguém que sofre, você for aconselhar essa pessoa, se ela for crente, lembre para ela que ela é eleita de Deus. Diga isso para ela. Você está passando por sofrimento, mas você não esqueça que você é um eleito de Deus. Um certo comentarista diz que o que Pedro está fazendo aqui é acabando com a amnésia espiritual daquela igreja, que passava por grandes lutas, por grandes dificuldades. Mas o Senhor nos lembra, irmãos, mesmo no meio de lutas, dificuldades que sempre vamos enfrentar, jamais devemos esquecer que nós fomos eleitos por Deus. Somos uma nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus.